Para você que está me ouvindo, a paz do Senhor Jesus. Quero te cumprimentar aqui com a paz do Senhor e te convidar. Nós estamos aqui dando sequência, neste segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, EBD, Escola Bíblica Dominical, Este é um rito normalmente usado nas igrejas evangélicas que utilizam o domingo para aprender a palavra de Deus. Todavia, pela internet e por outros meios de comunicação, você pode estar aprendendo a palavra de Deus em qualquer momento, tirando um período para ouvir os ensinos da palavra de Deus, E este segundo trimestre, nesta segunda aula, nós vamos falar aqui sobre o caráter cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Esse é o título, desse trimestre, da revista da CPAD, uma revista da CPAD, Nós temos aqui 3 meses para falar sobre vários temas, subtópicos muito importantes. E nesta segunda videoaula, utilizando aqui o comentário do nosso pastor Elinaldo Renovato, que vai trazer para as nossas vidas nesta segunda lição. Deixa eu te mostrar aqui a segunda lição. Olha o tema da segunda lição: Abel. Abel é o exemplo de caráter que agrada a Deus. Vamos falar aqui sobre alguns tópicos importantíssimos da vida de Abel, como este homem, esse servo de Deus, primeiro mártir e assim por diante. Nós vamos aprender um pouquinho aqui nesta lição. Já como introdução, você vai encontrar no texto áureo, Hebreus capítulo 11 e verso de número 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Olha que grandeza! Galeria dos Heróis da Fé, livro de Hebreus 11:4, está falando aqui deste testemunho justo Abel. Vamos lá, queridos. Quando nós olhamos aqui então para esta visão, este pensamento dentro do texto áureo, nós devemos buscar agradar a Deus em todas as coisas e em todos os momentos, ok? Mesmo que para isto custe perseguições ou custe até mesmo a morte. Então aqui já o primeiro ponto dentro da introdução, nós temos que entender que, observando a vida do justo Abel, como está lá em Hebreus 11 e verso 4, que nós devemos agradar a Deus em todas as circunstâncias, mesmo que para isso nós passemos por provações e passemos até mesmo por situações como a própria morte. Este é o legado que Abel deixa para as nossas vidas, em um comportamento correto, adequado, em um caráter que agrade a Deus. Em contrapartida, queridos, nós observamos que Abel, ele tinha uma consciência, ou seja, o que é isso? Abel tinha um entendimento. Nós logo então, a priori, já compreendemos que os seus pais, Adão e Eva, após a queda, eles mesmo assim tiveram uma índole, um pensamento correto como família de instruir os seus filhos, Abel, Caim e outros que eles tiveram. Você vai encontrar em Gênesis capítulo 5, você vai encontrar aqui quando nós falamos que eles tiveram outros filhos, Gênesis capítulo 5 e versículo 1 até o versículo 5, você vai confirmar na Bíblia Sagrada que eles tiveram outros filhos. Eles tiveram então, vírgula aqui, o cuidado de instruir, de ensinar Abel e os seus outros filhos, como Caim, a agradar a Deus, a servir a Deus. Isto é um mandamento, uma orientação bíblica para todos os pais a ensinarem os seus filhos ao caminho correto em que devem andar. Todavia, não é o fator predominante, pois todos nós temos livre-arbítrio. Não quer dizer que os pais e os filhos que ensinam os seus filhos no caminho correto
vão alcançar êxito, porque todos têm o seu livre-arbítrio, como nós vamos observar aqui mais ao decorrer desta lição, que Caim também ouviu, aprendeu, mas o seu coração mau deu ouvidos aí, brechas para o adversário, e vamos ver aqui uma situação muito triste na vida de Caim. Mas falando um pouco mais sobre Abel, ele tinha esta consciência, então ele tinha um aprendizado. Ele não agradava a Deus só no momento em que ele foi ofertar o sacrifício, mas ele agradava a Deus em todas as demais situações periódicas, rotineiras, singulares e peculiares da vida, do seu viver. Ele tinha esta consciência, o que o levou então a ofertar este sacrifício. Não que Deus viesse a receber somente a sacrifício de animais. Existem pessoas que pensam que Deus só recebeu porque era um sacrifício de animais. Não. Caim também, ele era um lavrador, mexia com a terra. E Abel cuidava de ovelhas, era o primeiro pastor de ovelhas. A consciência de Abel o levou a ofertar um sacrifício. E o que chama a atenção, ele ofertou das primícias, ofertou do que tinha de melhor. As primícias os primeiros frutos, os primeiros rebanhos, as primeiras ovelhas, e o que tinha de melhor, aquelas que apresentavam uma qualidade exuberante, que eram os mais belos, mais bonitos. Então foram estes que Abel apresentou a Deus neste sacrifício, neste holocausto a Deus. Interessante que nós vemos, amados, que esta consciência correta nos mostra que quando Abel leva este sacrifício a Deus, logo ele mostra neste sacrifício uma condição de humildade, uma condição de gratidão a Deus, uma condição de oferta amorosa, não só como uma obediência sem consciência, sem amor, Era uma obediência amorosa, uma sensação amorosa e prazerosa. Deve ser assim a nossa vida. Obedecer a Deus, ofertar o nosso culto em sacrifício vivo, conscientemente, mas prazerosamente, com amor, com alegria, não se tornando um fardo simplesmente por obrigação, Então ele mostra essa condição amorosa e mostra também uma submissão a Deus, reconhecendo que Deus era digno de receber este sacrifício. E dentro também de uma visão profética. Por que visão profética? Porque apresentando este cordeiro a Deus em sacrifício, este sacrifício aponta para o sacrifício vindouro, que viria na plenitude dos tempos, o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus, o Deus que foi ali levado ao matadouro como uma ovelha muda. Esta é a visão profética, apontando aqui para o sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. E no ponto aqui, mais um ponto dentro desta revista, nós observamos que Deus primeiramente atentou para Abel e depois atentou para o seu sacrifício. É assim quando nós vamos para a casa de Deus. Primeiro Deus atenta para o nosso coração, a nossa mente, e sonda, faz um check-up, faz um raio-x, faz um diagnóstico daquilo que está dentro do nosso coração e, consequentemente, logo em seguida, Deus atenta para o sacrifício em si. E Deus se agrada do sacrifício de Abel. Logo nós observamos também, queridos, que na nossa vida cotidiana, na prática das boas obras, na prática dos cultos congregacionais, na prática do louvor, da adoração, da oferta financeira e assim por diante, das obras assistenciais que todo cristão deve fazer mediante na sua congregação, Deus ele irá sondar então primeiro o nosso coração e depois sondar aquilo que estamos fazendo. Quando nós vamos com este coração como um coração de Abel, um coração humilde, um coração grato, com sensação de amor, de alegria e uma submissão prazerosa a Deus, logo Deus contempla e também observa o ato em si, a ação que estamos praticando, e consequentemente nós vamos receber louvores de Deus. Deus virá nos abençoar, irá nos entregar as bênçãos, tantas bênçãos prometidas na sua palavra. Observando mais um ponto, caminhando mais um pouco, logo nós vemos também que Abel, ele foi o primeiro mártir,
tantos outros que nós vemos no decorrer dos séculos, dos tempos, muitas pessoas que pagaram o preço com a sua própria vida pela obediência a Deus, pela obediência à sua palavra, por gratidão a Deus. E muitas das vezes nos dias atuais nós vemos congregações, denominações evangélicas que não aceitam mais um sacrifício, ou seja, a pessoa não pode passar por um momento de grande adversidade, situação contrária, que já querem aplicar um determinismo barato aí e não aceitam um momento de prova, de adversidade, de aflição. Mas é bíblico, né? O cristão, ele passa por aflições, por provações, por angústias nas suas vidas, mas a graça de Deus, ela nos abunda e nos dá alegria para passar por esses momentos de calamidades, mas o Senhor nos dará a vitória. Observe também, queridos, que a consequência da morte de Abel, aqui passando para um outro paradigma, para uma outra visão dentro desta aula sobre o sacrifício e a conduta de Abel, nós observamos que a consequência da sua morte se demarcou a consequência pelo pecado. O pecado original dos seus pais já é o primeiro ponto aqui sobre a morte, né? O assassinato do seu filho Abel pelo seu irmão Caim. Logo aqui nós vemos um caráter, já um contraponto, um caráter mau. As obras de Caim eram más. O comportamento de Caim, ele era um comportamento que quando ele observa o seu irmão ofertando o seu sacrifício, logo em seguida ele também vai ofertar o seu sacrifício. Mas nós vemos que quando Deus, utilizando um jogo de palavras, diz para Caim retornar e refazer o seu sacrifício, senão o pecado iria estar dominando sobre a sua vida, ele não procura refletir sobre aquilo que Deus está trazendo para ele. Deus o amava da mesma forma que amava Abel. Todavia, a intenção do coração de Caim é que marca aqui a recusa da aceitação da parte de Deus para com o seu sacrifício. Então, o Senhor ordena que ele volte, reavalie e refaça, né? Nós devemos ter humildade, irmãos, quando muitas das vezes na nossa caminhada, se algo não está acontecendo, não estamos recebendo bênçãos da parte de Deus e não estamos sentindo comunhão com o Senhor, ter humildade de não olhar somente para a conduta e o exemplo de Abel, mas olhar para a conduta e o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconheça muitas das vezes se você não está fazendo como a palavra manda, seja humilde, peça perdão, retome observando o exemplo do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, daquele que foi humilde, que tomou sobre si a cruz do Calvário, madeiro, né? Levou ali todos os nossos pecados e sobre o seu sangue, o seu sacrifício, nós fomos sarados, nós somos chamados hoje filhos do Deus vivo. Seja humilde, não seja rebelde, porque a rebeldia da não aceitação, da orientação da palavra de Deus ao coração, Caim então permite que a ira, a inveja, a sombra tome posse do seu coração. Então o diabo, Satanás, aproveita dessa brecha e coloca no seu coração para cometer ali o assassinato do seu irmão. Então a queda do homem é a causa do assassinato de Abel também. O coração mau, né? Não tendo humildade, a prepotência leva o homem a esses caminhos, porque o adversário utiliza essas brechas e então acontece o assassinato de Abel por parte do seu irmão Caim. Concluindo aqui esta videoaula dentro da segunda lição do segundo trimestre, o caráter cristão, nós observamos, amados, que Deus é misericordioso e coloca uma marca. Existem muitas curiosidades sobre esta marca que Deus colocou na vida de Caim para que ele não fosse morto pelas pessoas que assim ele o encontrasse. E quando ele sai da presença de Deus e vai habitar em outras regiões, Deus coloca uma marca justamente pela misericórdia para que Abel, melhor dizendo, para que Caim pudesse refletir naquela caminhada. Isso aí é a consequência do pecado. Quantas pessoas hoje vivem tristes, amarguradas, decepcionadas, muitas das vezes com doenças psicossomáticas e até doenças de ordem psicológicas, depressivas e assim por diante, porque muitas das vezes na misericórdia, na vivência cotidiana e diária, ele não reflete, não quer voltar atrás, dar um passo atrás com humildade, pedir perdão, se colocar numa posição de servo, andar com
como manda a palavra de Deus, submisso, ofertando com alegria, com sinceridade um sacrifício para que Deus perdoe, porque Cristo está pronto, sempre disposto a perdoar os nossos pecados e nos dar novas oportunidades. Então isto era a misericórdia de Deus na vida de Caim, mas também havia uma consequência ali, né? Vivendo longe, apartado dos caminhos de Deus por conta do seu ato. Toda ação irá gerar uma reação. Existe a misericórdia e o perdão, mas existem as consequências dos nossos atos sobre a face desta terra. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo possa te abrir o seu entendimento e dar a cada dia mais a compreensão das verdades bíblicas e assim moldando o nosso caráter, nossa vida sobre esta terra, para que nós possamos observar os caminhos de Deus e tomar como exemplo não só o sacrifício de Abel, não só tudo que ele fez e realizou com uma vida justa diante de Deus, mas também o sacrifício vicário de Jesus Cristo, nosso Senhor, e consequentemente estamos agradando a Deus com uma conduta correta, um caráter moldado pela palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.